Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma reportagem, a terceira parte da reportagem sobre a atual cúpula do Mercosul, em que o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, assumiu a presidência neste período semestral. Para tanto, nós estamos utilizando a Folha de São Paulo da sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, a edição 33.329. Vamos prosseguir então na nossa análise. A reportagem que foi assinada pela Silvia Colombo e que tem o título Pela primeira vez com Bolsonaro, Fernandes pede fim de arestas entre governos. Lembrando que o presidente do Brasil chama-se Jair Bolsonaro e o da Argentina, Alberto Fernandes, contando como novidade, em função da pandemia, que esta reunião foi feita por videoconferência, cada presidente em seu país. Vamos continuar então. Sua sugestão como chanceler, e ele está falando então do Ernesto Talvi, que foi o chanceler do Uruguai, e que renunciou por conta de divergências políticas, como nós analisamos no programa anterior. Mas sua gestão como chanceler, porém, foi muito elogiada devido à repatriação exitosa de uruguaios durante a pandemia do coronavírus e no trato com estrangeiros que estiveram inicialmente impedidos de desembarcar de cruzeiros no porto de Montevidéu. Então, apesar de ter deixado o governo, o Ernesto Talvi esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores. Segundo os especialistas, ele, sobretudo na questão da pandemia, teve uma gestão bastante honrosa. A reportagem continua com o ponto de vista do Ricardo Della Coletta. Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, que acabou de assumir a presidência do Mercosul, defende que bloco não opte por Estados Unidos ou China, evitando, portanto, aquilo que a gente chama de polarização ideológica, o que parece ser de grande interesse do presidente do Brasil. No dia em que assumiu a presidência rotativa do Mercosul, o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, afirmou que o bloco não pode, diante da queda de braço global entre Estados Unidos e China, optar por ficar mais próximo de uma das potências mundiais em detrimento da outra. Quero ser muito claro no que diz respeito aos Estados Unidos e à China. Não podemos cair na falsa dicotomia de estar mais próximos de um do que de outro, declarou ele nesta quinta. Os países que triunfaram no seu desenvolvimento estiveram próximos dos dois. Então, Lacalle Pou, apesar de jovem, mostra um equilíbrio e um conhecimento do mercado internacional e da história contemporânea bastante importante, bastante significativo. Ao destacar a necessidade de um posicionamento equidistante do Mercosul, e isto realmente é muito importante, porque o que nós temos que fazer é tirar partido dos dois grandes mercados, tanto norte-americano quanto chinês, e não ficar batendo conforme a conveniência ideológica, como o Brasil faz, principalmente naquele que é seu maior parceiro econômico desde 2008. Entre China e Estados Unidos, que protagonizam disputa nas áreas de comércio e tecnologia, a fala de Lacalle Pou foi interpretada por membros do governo Bolsonaro como queixa à política de alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. Além de defender posições dos americanos, o chanceler Ernesto Araújo é criticado pela ala pragmática do governo por declarações que irritaram os chineses, hoje os maiores parceiros comerciais do Brasil.
Então, aquilo que a gente já tinha comentado, o governo Bolsonaro, sobretudo o ministro das Relações Exteriores ou o chanceler Ernesto Araújo, vem batendo insistentemente na China se a China resolver boicotar o comércio brasileiro. Nós que deveremos ter um decréscimo este ano do PIB assustador, poderíamos evidentemente entrar em bancarrota. Auxiliares do uruguaio, no entanto, negam essa versão e dizem que Lacalle Pou apenas explicitou uma posição consolidada de seu partido na área da política externa, que é ter equilíbrio entre as duas maiores potências do mundo. Negociadores brasileiros ouvidos pela Folha avaliam sob condições de anonimato que o presidente do Uruguai buscou enviar uma sinalização para o setor exportador de seu país. Segundo esses interlocutores, os uruguaios pleiteiam há tempos a assinatura de acordos comerciais com a China e com os Estados Unidos, potenciais destinos das exportações de carnes do país sul-americano. As regras do Mercosul permitem apenas que acordos de livre comércio sejam fechados com a anuência dos 4 integrantes, o que na prática trava as ambições uruguaias. Essa é a desvantagem de pertencer ao bloco econômico. Às vezes você tem a oportunidade de fechar um negócio muito rapidamente, muito vantajoso, mas em função de estar atrelado aos tratados desse bloco econômico, a situação fica um pouco mais difícil. Tanto o Brasil quanto a Argentina rechaçam permitir um entendimento do Uruguai com os chineses, com medo de que produtos do gigante asiático acabem entrando sem impostos em seus países por meio do país vizinho, numa espécie de triangulação. Os Estados Unidos, por outro lado, rejeitam uma negociação comercial com o Mercosul e trabalham por entendimentos bilaterais. Isto mostra a política norte-americana de boicotar a América Latina. Isso é uma forma de minar o Mercosul. E parece que o governo brasileiro atual entrou nesse esquema, apesar de que a situação da pandemia mudou muito o mundo e seria muito temeroso continuar batendo de frente com o Mercosul, sendo que a prioridade é o Brasil. Em sua fala, Lacalle Pou também argumentou que o Mercosul deve aprofundar a relação com os chineses. Isto já era uma intenção muito grande do presidente Alberto Fernandes, que durante a sua campanha deixou muito claro que se Maurício Macri estava atrelado aos interesses americanos, ele estaria muito aberto para os investimentos chineses. A China manifestou formalmente a vocação de aprofundar as relações com o Mercosul, muito diferente, portanto, dos Estados Unidos, que quer minar o Mercosul. A China, por sua vez, quer fortalecer o Mercosul, porque se houver um bloco sul-americano muito forte, é claro que ele vai fazer frente aos Estados Unidos. Perceberam a jogada? Perceberam os interesses? A China quer fortalecer o Mercosul para o Mercosul enfraquecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos preferem acordos bilaterais, não reconhece o Mercosul porque não quer a oposição. E aí cada um tem que fazer a leitura e ver o que é mais vantajoso. Creio que existe uma espécie de omissão do nosso bloco em responder adequadamente a essa formalidade. Nós, no nosso país, temos a convicção de que esse fortalecimento será para o bem da região. Pensemos na Ásia de 2050 e na China. Pensemos na quantidade e na qualidade de alimento que vão precisar e voltemos rapidamente à nossa região, a grande produtora de alimentos. Então, na visão uruguaia, mais pragmática,
do que a ideológica brasileira, o mercado do Extremo Oriente ele é extremamente importante para o nosso futuro e faz projeções, inclusive, para daqui a 30 anos, onde, devido ao desenvolvimento econômico, o consumo de alimentos será muito maior. O Mercosul atualmente está dividido entre as posições pró-abertura de Brasil, Uruguai e Paraguai e o protecionismo da Argentina. O Brasil defende uma flexibilização de normas do bloco para que acordos comerciais possam ser discutidos sem o consenso dos 4 membros. Isso não é bloco econômico, então. Eu quero dizer a vocês que isso recuaria ao fato do Brasil, aliás, do Mercosul, ser uma união aduaneira. No máximo, tornaria-se uma área de livre comércio, mas do início daquilo que se compreende, ou seja, do período de tratados. Uma forma de acelerar esses entendimentos. A posição brasileira é partilhada por paraguaios e uruguaios, que em função do mundo e sobretudo dos interesses dos Estados Unidos, gostam desses acordos bilaterais. Um dos trechos da declaração de Lacalle-Pou foi interpretado por diplomatas brasileiros como uma sinalização de que o Uruguai pretende trabalhar por maior flexibilidade nas regras do Mercosul. Pois bem, meus amigos, com esta terceira reportagem, nós encerramos então a cúpula do Mercosul, né? Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever, de deixar então um comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima.